Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente conhece como Pentateuco. Mas, será que eles são só uma coleção de histórias e leis antigas? Ou será que eles contam uma única e grande história? Hoje, a gente vai mergulhar num comentário teológico que defende exatamente isso. Que tudo, desde o primeiríssimo capítulo, aponta para uma mesma direção. E a chave para entender o argumento da fonte está aqui, nessa citação de Jesus falando sobre Moisés. A ideia é que esses textos super antigos não são só um registro histórico. Não, eles são uma narrativa costurada, unificada, que aponta para um evento lá no futuro. Então, como essa história se desenrola? Vamos descobrir. Ok, mas antes de mais nada, tem uma pergunta fundamental. Dá para confiar nesses textos? Vamos ver como a fonte que a gente está analisando constrói a autoridade e o contexto histórico desses livros. O comentário já entra de sola num debate acadêmico gigante. De um lado tem a visão tradicional, Moisés escreveu. Do outro, a chamada hipótese documentária, que diz que os livros são, na verdade, uma colcha de retalhos, uma compilação de várias fontes diferentes, escritas bem depois, por várias pessoas. A fonte que a gente está analisando aqui defende a primeira visão, a tradicional. E para reforçar esse argumento de que a origem é antiga e confiável, a fonte aponta para achados da arqueologia. A lógica é a seguinte: costumes, nomes e até eventos que são descritos lá em Gênesis encontram paralelos em artefatos e tábuas daquela época. Isso sugere que a narrativa não veio do nada, ela está enraizada num contexto histórico real. Beleza. Com esse cenário histórico mais ou menos estabelecido, a gente pode finalmente mergulhar na história. E é aqui, segundo a fonte, que a gente encontra a origem do conflito central que vai percorrer a Bíblia inteira. A narrativa dá um giro de 180 graus. A gente sai de um mundo descrito como extraordinariamente bom para um mundo de inveja, de ódio, de violência. A fonte aponta que a explicação para essa virada está toda concentrada ali, no capítulo 3 de Gênesis. E a consequência daquela escolha é o que a teologia chama de pecado original. E olha, não se trata só do primeiro ato de desobediência, mas de uma fratura muito mais profunda. Uma natureza humana que agora tem uma inclinação para o mal. E talvez, o mais importante, uma comunhão com Deus que foi quebrada. Esse é o problemão que o resto da narrativa bíblica vai tentar resolver. E o interessante é que, logo depois dessa queda, o comentário aponta para o que ele chama de a primeira promessa de redenção. Esse versículo é visto como uma profecia, um conflito que vai durar para sempre, mas que vai terminar com um descendente de Eva dando um golpe fatal no tentador. A semente da solução já foi plantada bem ali, no início de tudo. A partir desse ponto, a fonte explica que o foco da câmera, digamos assim, se fecha. Sai da humanidade inteira e foca numa única linhagem familiar que foi escolhida para um propósito bem específico. E a ferramenta usada para fazer essa escolha é a aliança divina. A fonte faz questão de dizer que isso não é um contrato normal, entre duas partes iguais. Não. Aqui Deus começa, Deus define as condições e Deus se compromete com uma promessa. Entender isso é fundamental para sacar como Deus se relaciona com as pessoas nessa história. E essa aliança vai sendo passada de geração em geração. Começa com Abraão, que recebe a promessa de uma terra e uma descendência gigante. A promessa passa para o filho dele, Isaque, e depois para o neto, Jacó, que tem 12 filhos que se tornam as 12 tribos de Israel. A história dessa fase termina com José no Egito, que de escravo vira governador e com isso prepara o cenário para que uma nação inteira se forme ali. A fonte chama essa jornada de o caminho da promessa messiânica. E isso tudo nos joga direto no clímax do livro de Êxodo, que a fonte apresenta como um ato de resgate, de redenção, que vai forjar a identidade de uma nação inteira. Mas aí fica a pergunta, né? Por que a escravidão? O comentário argumenta que existia um propósito teológico por trás de tanto sofrimento. A ideia é que o povo tinha se acomodado no Egito e a dureza da escravidão faria com que eles finalmente sentissem saudade e desejo pela terra prometida. E aqui tem uma interpretação muito interessante. As 10 pragas não seriam desastres aleatórios. Seriam, na verdade, um desmantelamento sistemático dos deuses do Egito. Cada praga é vista como um ataque direto a uma divindade egípcia específica, para mostrar a superioridade do Deus de Israel. É quase um confronto direto, um xeque-mate teológico. O ponto alto de toda essa libertação é a Páscoa. O evento, centrado no sacrifício de um cordeiro, se torna o momento fundador da identidade de Israel. É o marco zero do calendário deles, a grande celebração do seu nascimento como um povo livre, um povo redimido.
Agora, vamos para a última parte dessa história de fundação, a hora em que esse povo recém-liberto se torna oficialmente uma nação. De acordo com a fonte, o que rola no Monte Sinai é uma transformação radical. Uma tribo de ex-escravos, sem lei, sem estrutura, vira um reino organizado, com leis, com governo e com um propósito muito claro. O comentário destaca uma coisa que torna esse código de leis único. Ele mistura lei civil, lei moral e lei religiosa. Tá tudo interligado porque tudo parte da mesma autoridade divina. E no coração dessa Constituição, claro, estão os 10 mandamentos. A fonte os resume não como uma simples lista de regras, mas como grandes princípios. Os primeiros definem a relação da nação com Deus, quem ele é e como adorá-lo. O resto estabelece as bases da vida em sociedade, protegendo coisas fundamentais como a vida, a família e a propriedade. E para tornar toda essa teologia visível, palpável, eles constroem o tabernáculo. A gente pode pensar nele como um mapa de como um Deus santo pode viver no meio de um povo. O caminho começava lá fora, no pátio externo, com o sacrifício pelo pecado. Depois se movia para o lugar santo, que simbolizava a comunhão, e terminava no lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava. Era um caminho claro, estruturado o processo. Então, no fim das contas, qual é o ponto crucial? A fonte apresenta esses 5 livros como uma única narrativa, pensada do começo ao fim. Uma história que vai desde a promessa de redenção lá no jardim até a criação de uma nação pronta para entrar numa terra prometida. O argumento final é que essa não é o fim da história, é apenas a fundação, o alicerce sobre o qual todo o resto da Bíblia vai ser construído.